Faremos uma pequena prece para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Boa noite a todos. Amado Senhor, que a tua luz se faça presente em nossas vidas, em nossos pensamentos e principalmente em nossas atitudes. Que saibamos separar o joio do trigo, vencendo as nossas dificuldades íntimas, a fim de sermos pessoas melhores a cada dia de nossas vidas. Rogamos humildemente a permissão espiritual para o início das atividades da noite de hoje, de palestras e de atividades mediúnicas. Neste momento, passamos a palavra ao amigo, ao nosso profundo conhecedor, palestrante espírita, Fabiano Augusto, de São José. Quando o Arnaldo fala profundo conhecedor, vocês deletem, porque, como é amigo, é suspeito, né? Mas o meu boa noite carinhoso, fraterno, não só os que estão aqui presencialmente, mas eu gostaria de fazer um convite, não em meu nome, mas em nome da casa, que quem está online puder vir nas reuniões de terças-feiras e nas atividades do centro ou em qualquer outro centro, que façam um esforço e venham, porque não é um pedido motivado por nenhuma vaidade pessoal de quem quer que esteja à frente, né, da palavra ou da mesa para divulgar a palavra doutrinária. Muito pelo contrário, se a gente tivesse preocupado com o público, né, Arnaldo e companheiros, a gente estaria possivelmente no protestantismo, que é a religião que mais cresce. Então, normalmente o expositor palestrante espírita não deve e não está preocupado com o público, até porque a gente sabe que a dimensão espiritual é muito maior. Mas quem está em casa recebe sim as informações e não deixa de ser uma atividade útil, mas não tem como comparar a troca de energias, a recepção de elementos magnéticos, de fluidos positivos que a casa espírita tem, em detrimento da mais equilibrada casa, né, dos nossos lares. Porque a casa espírita, ela congrega uma série de atividades, dezenas, se não centenas de espíritos nobres ficam vinculados a esse trabalho, e cria-se uma egrégora protetora no espaço espiritual e no espaço material em que se consagra essas atividades. E, obviamente, as energias que estão aqui são muito mais profusas, muito mais profundas, muito mais quintessenciadas, e, pelo menos para mim, faz uma diferença. Quando eu venho na casa espírita, eu volto renovado, tenho uma noite de sono melhor, a minha semana é melhor. Então, eu, particularmente, não abro mão e acho que esse pequeno sacrifício, em detrimento do conforto dos nossos lares, vale a pena, né? Então, fica aqui o meu convite para que a atividade presencial se fortaleça sempre. Mas o tema reforma moral é um tema comum, é um tema simples, de fácil compreensão, mas nós vamos trazer elementos que fazem um link com o que a doutrina nos mostra, normalmente o Livro dos Espíritos, quando se trata da reforma no mundo espiritual, ou seja, na erraticidade, vinculada com a dinâmica da atividade no mundo extrafísico, né? Então, quando a gente pega as questões de 223 a 231 desse extraordinário livro, a gente vai ter uma série de elementos mostrando que no intervalo das encarnações, o espírito, a alma, ela é errante, né? Ela está na erraticidade. Errante pela condição de nômade, pela condição de pecador, pela condição de caminhante. E essa condição de espírito errante, ela se encerra, em definitivo, quando alcançamos a pureza, quando alcançamos a perfeição. Porque esse passa a ser o nosso estágio e o nosso estado definitivo, o espírito puro. E o que caracteriza o espírito puro é a desnecessidade da reencarnação. Porque a reencarnação tem o objetivo de, obviamente, avançarmos nos quesitos intelectual e moral, mas também de quintessenciar, né, de sutilizar o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Por isso a necessidade
das reencarnações. E os espíritos dizem o seguinte, que de ordinário, as encarnações ela tem um lapso de tempo relativamente longo, mas pode se dar também de maneiras muito aproximadas com o processo de desencarnação. A gente tem na literatura vários casos. E o Livro dos Espíritos diz, então, que isso pode ser de algumas horas, intervalo até de milhares de séculos. E aí, obviamente, a gente não deve se prender a essa leitura temporal em função até das questões de tradução e da predisposição dos nossos espíritos amigos de nos ensinar, mostrando que não existe uma rigidez nesse fato. Nós podemos reencarnar dentro de uma dinâmica mais acelerada ou podemos ficar, sim, dezenas de séculos, como nós temos registros na literatura. Inclusive, Bezerra de Menezes, quando se manifesta pela mediunidade extraordinária de Valdo Franco, ele tem falado, não só em uma, mas em várias vezes, que muitos dos processos de violência que nós estamos vendo são frutos de espíritos que estavam vinculados às regiões inferiores há séculos. Os gotos, os visigodos, 1.500 anos, 1.200, 1.700 anos, 800 anos, não reencarnaram, inclusive com dificuldade de adaptação à nossa cultura, com elementos da linguística, de línguas que foram aposentadas, exatamente porque essas criaturas não mais reencarnaram e o seu processo cultural se dissolveu dentro da dinâmica da sociologia, né, explicável dessas culturas, mas, por conta desse processo de seleção em que a sociedade vive, Jesus estipulou a necessidade deles reencarnarem para que eles possam, sim, ser testados nos últimos momentos, para que eles tenham conveniência verdadeiramente, se estão ou não, né, dentro de uma autoleitura, adequados a um novo programa planetário. Então, eles falam exatamente isso, que essa duração vai depender da vontade do espírito, em princípio, mas que tem dinâmicas da gestão espiritual que podem interromper, né? Então, tem espíritos que não querem reencarnar, que estão muito bem nas regiões inferiores, que ali lideram, porque ali a sua sanha, o prazer, a vivência, a violência os atrai, da violência os atrai. Então, não querem reencarnar, mas os espíritos entendem, né, que são os gestores do nosso destino, que em determinado momento essa liberdade tem determinados limites. Então, a leitura que o Livro dos Espíritos nos mostra é uma leitura mediana, mas quando a gente linka com todos os elementos que a literatura espírita nos mostra, a gente tem uma visão muito mais plena desses processos. Nós sabemos que tem limites, mas que, em geral, são tempos muito parecidos com aqueles que nós ficamos aqui no seio da realidade terrena. E dá também notícias de mundos superiores, dizendo que, no caso dos mundos superiores, esse processo de reencarnação é mais acelerado. Porque o espírito, já conhecendo essas realidades, ele quer avançar no seu processo de fluidez, de alcance da perfeição, de sutilidade do seu perispírito. Então, ele mesmo solicita essas reencarnações mais aceleradas. E essa distância da realidade do mundo espiritual do mundo material se faz muito menor, onde os espíritos compreendem através de uma mediunidade muito mais avançada e já não tem essas distâncias que a matéria tangível de seres ainda primitivos como nós vivenciamos. Então, é uma outra realidade. Mas o que é interessante nessas questões? Que Kardec pergunta, mas vem cá, os espíritos errantes avançam? Eles se reformam moralmente no mundo espiritual? E como se dá isso? Ele diz, sim, existe avanço, existe aprendizado. Da mesma forma que aqui. Estudam, trabalham, procuram os meios de evolução, mas é importante que venham na matéria provar, ser testado, confirmar a sua índole, as suas ideias, as suas convicções. Por isso é que nós vivemos sempre a realidade do processo provacional. Quando a Terra deixar de ser expiatória, porque ela é de expiação e provação, ela vai continuar sendo de provação, como todos os mundos existentes, em qualquer faixa do processo evolutivo, porque estaremos sempre sendo provados. Quem não precisa ser mais provado é quem já alcançou a condição de pureza. Por isso é que a gente fala, quando articulistas espíritas dizem, Jesus venceu as suas provações. Jesus não foi provado. Espírito puro, né? Precisou ser provado, precisou ser testado. Jesus não errou, não pisou, não falou, não fez nenhum gesto que não fosse da mais absoluta conveniência e perfeição. Porque senão a gente tem que desconstruir todo o processo de racionalidade
que a doutrina nos oferece. Não é mesmo? Jesus encarnou também não, porque espírito puro não encarna. E veio ao mundo numa condição especial, né, que aqui não cabe discutir. Mas não encarnou. Então, dizer que Jesus encarnou, que venceu o seu processo provacional, é desconhecimento da literatura espírita. É rasgar o livro dos Espíritos, é trabalhar de maneira muito sutil e superficial o que a doutrina nos oferece. E diz mais, né, que os espíritos superiores, quando se vinculam à carne, eles vivem determinadas paixões inferiores. Olha que interessante. Mas que quando voltam à erraticidade, ao mundo extrafísico, eles se desvinculam dessas paixões inferiores. Já os espíritos inferiores, não, porque faz parte da sua idiosincrasia, continuam vivenciando essas paixões de uma maneira, inclusive, às vezes até muito mais marcante. E aí a gente entende o fracasso de algumas almas nobres, né? A gente pode citar aqui Napoleão, ou até a figura de Maomé, que foram espíritos nobres que vieram sobre a batuta de um processo de desenvolvimento religioso, mas que, em determinado momento, fracassaram, mas que tinham valores espirituais, mostrando que a importância da reencarnação é de uma grandeza que a gente não consegue compreender. Porque mesmo tendo boa vontade, mesmo sendo espírito de uma certa nobreza, nós precisamos passar pelos testes, pelas tentações da carne para vencer. Por isso é que essas paixões, muitas vezes, obliteram a nossa compreensão e nos deixam muito mais preguiçosos diante da realidade da nossa necessária reforma moral ou reforma íntima, como queira. Então, a gente entende esses fracassos, né? Porque vem com determinado planejamento, tem condição de realizar esse planejamento, mas fruto das influências malignas, que são em maior monta, acabam cedendo e fracassando em alguns aspectos. Então, eles dizem que nessa erraticidade, ou no mundo espiritual, nós temos uma visão muito mais ampla do que é o certo, do que é o correto, das dimensões dos elementos filosóficos, cosmogônicos e religiosos que nos envolvem, né? E lá nós procuramos alcançá-lo de uma maneira muito mais objetiva, desde que nos predispomos ao bem, a partir desse momento, né? E esse processo é o que ele classifica como de desmaterialização. Essa é uma expressão que vai acompanhar a nossa narrativa. Sobre qualquer leitura, não só do ponto de vista do processo físico, como também do ponto de vista do processo dos sentimentos e das emoções. O espírito reencarna para se desmaterializar, não só do ponto de vista do seu perispírito, mas também das suas vinculações materiais. Olha que interessante, né? Então, a literatura, normalmente essa alçada base, o livro base, né, do Espiritismo, que é o livro dos Espíritos, nos mostra de maneira muito racional esses elementos. Mas a gente tem como compreensão que toda moléstia, todo problema, toda doença, toda limitação, toda índole positiva ou negativa é de origem espiritual, está vinculada ao espírito que reage, à mente, ao ser que pensa, é o princípio inteligente. Então, por conseguinte, nós somos herdeiros de nós mesmos, sob todos os aspectos. Então, doente, e nós, todos nós, né, vinculados ao planeta, temos níveis de doenças, porque nos vinculamos aos elementos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e nós precisamos, então, envidar esforços para deixar de sermos orgulhosos, de sermos egoístas, de sermos revoltados, de sermos medrosos, inseguros, de alimentarmos a ansiedade, o medo, a depressão, que é a realidade do conceito planetário. Ninguém, absolutamente ninguém, vai tomar o remédio que eu preciso. Se eu tenho dor de cabeça, não adianta o Arnaldo tomar a aspirina, né, ou o remédio para a minha dor de cabeça. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. O processo de cura, o processo de evolução é íntimo, é individual, né? Nós precisamos, obviamente, mudar as nossas disposições mentais, ou seja, as nossas disposições psíquicas, como nos aponta a psicologia, para que a gente possa se harmonizar com o todo. Esse processo de harmonia é a aceitação da lei, é a vinculação da lei de amor e de justiça. Então, é um exercício de amor, é um exercício de submissão ao estatuto divino, não pode ser diferente. Na medida em que isso se realiza, isso assume um papel preponderante, né? Um papel magnânimo nas nossas realizações. Então, essa harmonia mental
essa submissão a esse espectro superior, produz o que a ciência chama de estado alfa, que é exatamente esse estado que enseja não só a restauração, como a manutenção do equilíbrio mental e, por conseguinte, o equilíbrio físico. Porque a saúde, ela não é só a ausência da doença, ela é um conjunto de fatores, né? Os organismos vinculados, né, ao estudo da psicanálise, da psicologia, da terapia médica, dos elementos de saúde da nossa fisiopatologia, da nossa condição fisioquímica, dizem isso, que a saúde não é só um conjunto de fatores associados à ausência de doença, mas também fatores associados ao nosso bem-estar psicológico, ao nosso bem-estar emocional. E nós, espíritas, podemos dizer ao nosso bem-estar espiritual. Então, a herança, ela antes de ser física, ela é psicológica, ela é espiritual, ela é mental e, por conseguinte, moral. Então, nós não temos autoridade, não temos base conceitual para culpar ninguém das nossas mazelas. E aí eu vou contrariar muitos sociólogos, né? Porque dizem que muitas das mazelas é culpa do Estado, né? Porque existem as vítimas do Estado. E na condição de espíritas, nós não somos vítimas a não ser de nós mesmos. Existem atenuantes e agravantes. Mas nenhum Estado, nenhuma política, nenhum elemento que se desvincula à nossa individualidade é responsável pelas nossas ações diretamente. Pode ter um peso direto, pode ter uma variável mais importante ou menos importante, mas jamais definidora. Mesmo porque senão nós só teríamos, se fosse um problema do Estado, um ente subjetivo, né? Só o Estado iria para as regiões inferiores, mas não vai o Estado, vai o espírito para as regiões umbralinas, independente da sua capacidade intelectual, neste processo de aprendizado. É mesmo? Então, a gente precisa ter essa maturidade na condição de espíritas, de não se prender à leitura do mundo, mesmo que se vinculada à sociologia ou à psicologia mais moderna. O espiritismo está sem medo de errar, anos-luz do que a ciência do mundo nos oferece. E a gente pega esses elementos exatamente para criar um processo de compreensão, né? Pedagógico, mostrando que o espiritismo reconhece os avanços da cultura humana, mas que está, sem dúvida nenhuma, em um outro patamar de compreensão, porque transcende o espectro da matéria do tangível. E nós acreditamos nisso. Por isso estamos aqui, unidos nesses ideais. Então, do ponto de vista da leitura psicológica, e é sempre importante considerar os elementos da psicologia, porque contribui muito com esse processo, né? Existe um link extraordinário entre essas ciências humanas e o que o espiritismo mostra, embora elas fiquem num patamar limitado e a gente cobre, né, esse lapso pela descrença do espírito, pela descrença de um Deus poderoso, pela descrença do mundo espiritual, pela descrença, né, dessa realidade que forma nossos elementos de cultura religiosa, dizem que hoje nós vivemos um cenário de imaturidade psicológica. Seria esse distúrbio do processo de amadurecimento, que se manifesta em função das perturbações e das limitações intelectuais e emocionais que vive a sociedade, que vai, sem dúvida nenhuma, significar essa falta de força, de vontade em crescer intelectual e emocionalmente. A gente vê muito da sociedade estagnada nesses elementos. Não existe estímulo para o equilíbrio emocional, não existe estímulo para o desenvolvimento intelectual, né? Sobre vários aspectos. Então, essa maturidade, segundo a própria psicologia, é ter essa consciência do que nós queremos, de como vamos entender, de como vamos compreender, de como vamos analisar e, em função disso, agir. E essa dinâmica cria um processo de autocontrole emocional e de desenvolvimento intelectual. Olha que interessante. Absolutamente condizente com o que a leitura espírita nos apresenta. Então, quando há esse desnível entre a idade cronológica e o comportamento, os psicólogos dizem, então, que existe um retardo emocional e intelectual. Muito comum, né? Na realidade, não só do nosso Brasil, mas de todo
o conserto das nações. Essa imaturidade persiste por nossa opção, mesmo, porque elementos para avançarmos intelectualmente e para o equilíbrio emocional não nos falta há séculos, ou diria mais, há milênios. Então, a gente pode fazer aqui uma digressão rápida. Por que a sociedade se perde em questões religiosas e se perde em questões ideológicas? A resposta é simples. Embora deva ser fácil a gente entender o que é certo e errado, porque essa dimensão está plantada e é inata aos nossos elementos de compreensão, porque a consciência nos vincula à lei de Deus, essa compreensão não se faz de maneira nenhuma racional. A gente vê as disposições absolutamente distintas, as religiões seguindo caminhos distintos, os elementos ideológicos também absolutamente distintos. Por quê? Porque a régua que nós utilizamos não é a régua moral. Não é. Muito menos a intelectual. Nós usamos a régua material e nos vincula ao processo de egolatria, de egocentrismo, de egoísmo. Nós optamos exatamente por aquilo que nos atende naquele momento, desprovido de uma maturidade emocional e uma maturidade intelectual, né? Então, nós materializamos as nossas conveniências, as nossas decisões, porque a nossa régua não é moral. Vou dar um pequeno exemplo. Tem como um espírita se dizer a favor do aborto? Eu não concebo essa realidade. Eu não consigo. Porque não tem nada na literatura espírita que aquece essa leitura. No entanto, nós temos espíritas que defendem o aborto. Por que a régua não é moral para esses espíritas? Porque talvez nesse conceito não sejam ainda verdadeiros espíritas. Mesmo. E teríamos várias outras questões, mas a questão do aborto é tão elementar que nos salta aos olhos de maneira absurda e enigmática, né? Por quê? Porque esses espíritas trazem elementos ideológicos, elementos materiais da sua conveniência, da sua egolatria, sem a régua moral para dentro da doutrina espírita. Simplesmente, né? De maneira grotesca e direta, temos aqui a explicação, que a régua não é moral. Porque se fosse, não tem nenhuma religião, nenhum profeta, nenhum grande homem na face do planeta que defendeu o aborto. Nenhuma religião que defende o aborto. Por que que nós, espíritas, vamos defender ou tergiversar, ou atenuar, ou trazer leituras dizendo que a doutrina está ultrapassada nesses elementos, que o Estado é que tem que se manifestar? Isso não me parece razoável, como também não parece razoável para a maioria das pessoas, graças ao bom Deus. E é por isso que o movimento espírita, mesmo com algumas dificuldades, vem avançando. Não é mesmo? Então, Kardec nos diz que o espiritismo é a principal solução para esses problemas, e no futuro será a única solução para esses problemas. E eu não tenho a menor condição de dizer que Kardec está errado, muito pelo contrário, assina embaixo. Porque ele falou que o espiritismo será a religião do futuro. Então, vai ser a única solução, queiramos ou não. Dentro desse espectro aqui colocado, a gente pode lembrar da figura, por isso que eu digo há séculos, né? Há milênios, essas informações estão à disposição. Você pega o Bhagavad Gita, né, do Mahabharata, que é a Bíblia indiana, alguns falam de 4.000 anos, outros 5.000 anos, alguns trazem dados mais recentes de 3.000 anos, acredito que deve estar dentro desse cenário. Velho Testamento, na base do Decálogo, 3.200 anos, o Cristo, 2.000 anos. Então, há milênios nós temos nas várias culturas elementos absolutamente positivos em torno da verdadeira religiosidade. Mas, mesmo assim, a sociedade tem dificuldade de entender. Quando a gente pega, por exemplo, que Kardec fala, né, de Sócrates como precursor da ideia cristã, 5 séculos antes de Cristo, pai da filosofia, né, o centro do mundo, o centro inteligente do mundo, como é reconhecido pelos historiadores. Emmanuel, no extraordinário livro A Caminho da Luz, um livro de 38, psicografia do Chico, fantástico, um livro que todo espírita
tem que ler, reler, estudar. É uma sumidade, né? Talvez a principal obra de Emmanuel. Diz lá que a existência de Sócrates, em muitas circunstâncias, se aproximou da exemplificação de Jesus. Olha, foi extraordinário. E ele defendia a imortalidade, né? Defendia a vida após a morte, defendia também elementos em torno, né, da reencarnação, e dizia que só sabia o que sabia muito pouco. Então, quando a gente pega Sócrates, 5 séculos antes de Cristo, que é extraordinário. Porque hoje a gente falar de Jesus, falar da verdade é fácil, né? Porque nós temos todo esse toda essa bagagem, né? Todo esse instrumental extraordinário de raciocínio lógico, filosófico, histórico, para nos debruçarmos. Mas antes do Cristo, então é uma figura ímpar realmente que a gente deve muito. E eu reputo como um dos maiores espíritos, mais evoluídos espíritos que pisaram na face da Terra. Então Sócrates, ele muda o eixo do processo de compreensão. Ele faz com que o homem se volte, né, para dentro de si, porque ele se dispõe, através da maiêutica, né, esse processo dialético e pedagógico, da discussão, do diálogo, um retorno para as nossas limitações interiores. Porque todos os pensadores, todos os filósofos que precederam Sócrates, tinham exatamente uma visão muito diferente. Eles queriam descobrir o princípio das coisas, né, o princípio da vida. Você pega, por exemplo, Tales de Mileto, uma figura extraordinária, e ele, então, se fixa no estudo da água, como o princípio de tudo, como um elemento basilar. Anaximandro já se fixava à questão do infinito. Tinha uma vertente, né, do elemento espacial, tanto é que foi ele quem inventou o primeiro mapa-mundi. Pitágoras, na condição de matemático, já se baseava no número como a explicação dos elementos para a compreensão do princípio da vida. Heráclito já considerava o homem como o cerne ou o centro do processo de explicação do desenvolvimento social. Empédocles já trazia, né, os 4 elementos, o ar, o fogo, a terra e a água. E a gente vê Demócrito se fixando na questão da menor unidade, o átomo, mas Sócrates não. Sócrates, com essa vertente filosófica, caminhando, né, a essa condição de precursor da ideia cristã, ele propõe algo diferente, mais substancioso. Então ele fala, não, a gente precisa se conhecer a si mesmo, que é aquele dístico, o aforismo, né, que ficou fixado no frontispício do templo do oráculo de Delfos, na antiga Grécia, né, que os historiadores se batem. É a pedra angular de toda a filosofia socrática, como relatou depois, né, os seus discípulos Platão e Xenofonte. E a gente vê realmente que Sócrates fazia uma proposta diferente. Ele dizia que essa autoanálise que nós precisávamos fazer, e isso está extremamente atual, né? Passados 2.500 anos, ele fundamenta-se numa visão mais transcendental dos elementos da nossa rotina, da nossa vida. E que essa compreensão integral ele passa por 3 esteios, né? O elemento filosófico, o elemento religioso e o elemento psicológico. Então, esse elemento filosófico, ele diz que é exatamente essa vinculação com a verdade. A gente precisa procurar a verdade. A gente precisa estar em paz com a verdade. A gente precisa se convencer, né? Nós acreditamos em Deus. Isso é uma busca da verdade e nós temos aí essa convicção de que Deus existe. O elemento psicológico, isso é muito forte e importante nos dias atuais, é estar em paz consigo mesmo. E essa busca do interior nos ajuda. E o elemento religioso é a paz, ou é a aceitação, é a vinculação com o transcendental. É a aceitação dos impulsos universais. Então, Sócrates traz uma leitura de 2.500 anos atrás, que ainda está muito atual. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos muitos chamados, poucos escolhidos, quando trata da porta estreita, é uma passagem belíssima, né? Porque Jesus nos convida, isso no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 7, entrar pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição e o caminho que ela conduz vai ser trilhado pela maioria, ou por muitos, porque muitos vão ao seu encontro. Então,
larga é a porta da perdição. Olha que interessante. Porque são muitas as paixões e porque o maior número se vinculam a essas paixões. Jesus estava errado? Até hoje esses números são muito claros, né? Quando a literatura nos diz que 2/3, 68, 70% da humanidade ainda vive os elementos da própria egolatria, ainda flutuando mais na maldade do que na bondade, ainda mais vinculados à satisfação dos seus interesses do que a uma convivência mais saudável e coletiva. Então, é estreita a porta da salvação, ela exige esforço para vencer as nossas más tendências. E aí, como a gente viu nas questões iniciais, no mundo espiritual, essa leitura é mais fácil. Quando nos vinculamos à matéria, essas pressões obliteram a nossa capacidade de entender o todo. É como se nós estivéssemos fazendo uma prova, um teste, sem consulta. Por isso a importância do processo encarnatório. E, na condição de mundo de expiação, nós temos a predominância do mal. Mas o capítulo diz que poucos tentam e que pouquíssimos conseguem ultrapassar essas portas. Então, é ao mesmo tempo uma leitura rica, mas triste, porque passados 2000 anos, esse cenário não mudou em grande monta. Emmanuel, explorando, né, essa sentença lá no Vinha de Luz, capítulo 20, né? O Vinha de Luz é um livro da década de 50, de 52, livro também muito agradável. E ele diz que nós, faz essa referência aos espíritas, inclusive, porque nós não estamos fora desse cenário. Nós pedimos a porta estreita, né? Na hora de assinar o nosso planejamento, né? Não. Eu quero a porta estreita das oportunidades do círculo carnal. Eu reconheço a necessidade da dificuldade, das limitações, eu reconheço até a importância do sofrimento, a gente diz. Aí reencarnamos, né? A espiritualidade acredita, investe, encarnamos para esse processo de retificação, de aperfeiçoamento, diz Emmanuel, mas quando a gente chega na carne, reconquista as oportunidades, a gente já não procura a porta estreita, a gente procura as portas largas, né? Que são exatamente onde transitam as multidões, mesmo. Não vamos falar só dos espíritas, vamos falar de todos os religiosos. Quem vocês acham que tem hoje, nesse momento, à noite, mais gente nos centros, mais gente nas igrejas, nos tabernáculos destinados à religiosidade ou nos bares, nas boates do mundo? Não que os bares, né, e esses ambientes não tenham uma certa utilidade, né, mas sempre a gente não procura, de vez em quando, mudar esses hábitos. Estamos sempre optando pelas portas mais largas, porque é mais fácil, né? A gente não recebe, é raro receber um convite para fazer o bem. Quando a gente recebe, né, um convite para fazer o bem é de algum religioso. Mas convite para perda de tempo, para os elementos da passividade ou até para fazer o mal, é a todo instante, né? Por isso é que, normalmente, aquele que se vincula à atividade religiosa tem pouca atividade social. Porque não dá para conciliar. Não dá, né? Como é que o sujeito pode estar 3, 4 vezes no centro espírita ou na atividade da sua congregação se ele tem as atividades sociais? Não existe tempo para essa conciliação. Então, é uma opção, né? Então, ele diz, nós fugimos ao trabalho, nós fugimos à dificuldade, nós nos empenhamos pelo menor esforço. Emmanuel, eu concordo. E a gente atravessa o campo da evolução sem realizar algo de muito útil, menosprezando os compromissos que nós assumimos e não nos reformamos no nível em que poderíamos, do ponto de vista moral, do ponto de vista íntimo. Então, a gente entende na erraticidade esse cenário, né, que a erraticidade é exatamente essa vivência da alma no mundo extrafísico. Quando nós nos tornamos seres humanos reencarnados, nós não aplicamos porque nos vinculamos à materialidade. Nós não vivemos a necessidade da desmaterialização. Por quê? Porque nós somos fracos e precisamos reconhecer isso, não é mesmo? Você pega essa questão da desmaterialização, né, do desapego, pode usar esse outro vocábulo, a gente falou do Bhagavad Gita, há 3.000 anos falando disso, né, da necessidade do desapego.
E o Espiritismo nos convida, então, permanentemente a agir com desinteresse pessoal. Pelo menos tentarmos, né? Você pega as questões 893, 895, 912, 917, tratando diretamente sobre esse assunto, mostrando que um sinal claro da materialidade da imperfeição é o interesse pessoal. Não é deixar o mundo de lado, não é isso, né? Não significa abandonar o mundo. Não, pelo contrário. A gente precisa entender só que a existência ela é transitória, que o importante de fato não está na matéria, embora a matéria seja importante, mas os objetivos são espirituais. Então a felicidade ela vai consistir nesse processo de desmaterialização, de desapego. E aí é desapego a tudo, não só as coisas. As coisas é até mais fácil de entender, mas também as pessoas, aos animais, né? Hoje as pessoas não estão tendo mais filhos, estão tendo os animais, e eu recentemente acompanho um processo de sofrimento extremo porque a pessoa perdeu um gatinho. Tudo bem, a gente tem que amar os nossos animais, isso é lindo, maravilhoso, mas não a ponto de nos perturbarmos, porque a gente não deve se perturbar com a morte de um ente querido, nós vamos nos perturbar com a morte de um gatinho, de um felino querido. Por quê? Porque nós estamos apegados. Então, nós nos apegamos às coisas, aos animais, às situações, aos sentimentos. E a gente, então, né, não consegue entender a diferença do apego para o amor. São coisas absolutamente diferentes. O amor é exatamente inverso a esse apego emocional. Esse apego emocional é fruto do egoísmo, é fruto do medo de perder, dessa insegurança, dessa incerteza, da necessidade de ter, de dominar, do poder, da beleza, do dinheiro. E são, obviamente, né, elementos que desaparecem como uma bolha de sabão ao vento. Hoje estamos vivos na matéria, amanhã estaremos vivos no mundo espiritual. Isso é tão rápido, tão fugaz, que só quando acontece é que a gente percebe, né? Então, as pessoas não pensam na vida após a morte, pensam só no hoje. É um processo de limitação racional, de pensar só no hoje. Não, nós precisamos viver o hoje, prospectando e nos imaginando numa situação futura melhor. Esse é o convite, né, da literatura espírita. Dentro dessa linha, a gente caminha para encerrarmos as nossas considerações, trazendo elementos que essa figura extraordinária, Paulo de Tarso, nos dá lá, 1 Timóteo e também na segunda epístola dos Coríntios, quando ele fala do desenvolvimento da consciência, né? Que é exatamente a proposta espírita, né? Desenvolver a consciência, libertar a consciência, amadurecer a nossa consciência. Então, falando de maturidade psicológica, isso tudo está vinculado, né? Então, essa consciência moral, consciência espiritual, ela é denominada por Paulo, lá no 1 Timóteo, como consciência limpa. É muito comum a gente usar essa expressão, eu estou com a consciência tranquila, estou com a consciência limpa. Como é bom estarmos com a consciência tranquila e limpa, não é mesmo? É a conquista dessa consciência moral que indica, por vontade própria, que o homem passa a ser governado por valores morais. E ele aprende a discernir, de maneira muito clara, a diferença entre o bem e o mal. E essa condição de separar o bem e o mal, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da sua gênese, possibilita escolhas melhores. O exercício pleno do nosso livre-arbítrio. Então, o apóstolo da gentilidade, ele fala lá na segunda epístola aos Coríntios, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Porque a consciência é a expressão do Espírito. É a condição da sabedoria que se vincula ao espectro das realizações. É a compreensão do todo, das nossas experiências. É, de fato, quem nós somos. Então, quando Emmanuel interpreta essa sentença, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, propriamente no capítulo 119, ele diz o seguinte, que o testemunho da consciência do verdadeiro cristão, e ele faz questão de usar essa expressão, verdadeiro cristão. Por quê? Porque hoje a gente percebe, às vezes as pessoas falam, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou católico.
Sou católico não praticante, eu sou espírita não praticante. Aí eu, às vezes, tenho vontade de soltar uma piadinha de mau gosto. Eu também sou maratonista não praticante. Existe um maratonista não praticante? Tem como. Eu sou um piloto de Fórmula 1 não praticante. Isso é uma cultura que o brasileiro desenvolve que não é racional. Se nós somos católicos, então vamos praticar. E a maioria dos católicos que eu conheço só vão para a igreja batizada no casamento, inclusive parentes meus. Então, se nós somos espíritas, vamos praticar, vamos para a casa espírita, vamos culto no lar, vamos ler, vamos estudar, participar de centros de estudo, colaborar com a atividade assistencial. Esse é o processo de redenção, de disciplina que nos é cobrado. Não tem outro, né? Eu sei que às vezes a gente fala de maneira muito direta e pode incomodar, mas é fruto do que a literatura mostra de maneira muito clara. E o nosso papel é de autoconvencimento, inclusive, né? Eu falo para mim. Então, ele diz que esse testemunho da consciência, ele é diferente do testemunho da consciência daqueles que ainda não despertaram para uma realidade mais profunda. Olha que interessante. Olha o senso de responsabilidade que Emmanuel nos dá. Lembram da régua? Nós não podemos mais decidir ou escolher com uma régua material. Nós não temos mais esse direito. A nossa régua tem que ser moral e intelectual, porque os dois estão conectados, né? E ele diz o seguinte, faz questão de ler, porque é um parágrafo maravilhoso. É difícil encontrar um vocábulo que pudesse ser modificado. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é a mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre do lado inverso dos triunfos mundanos. Olha que interessante. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. Felicidade não é deste mundo. É o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Olha que imagem linda. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho acontece aí, dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho, nós, achamos o Pai em plena eternidade. Quer dizer, essa vinculação a esse processo de submissão, aceitação de um Deus e da sua legislação. Isso é fantástico, né? Isso é absolutamente extraordinário. Então, essa consciência moral, no livro Estude Viva, André Luiz diz o seguinte, que nós temos quatro pontos ou 4 observações importantes, vale para nós espíritas. A meditação elevada é importante. Sempre que possível, meditarmos. Ouvirmos músicas agradáveis, desenvolvermos pensamentos e hábitos saudáveis. Está caminhando, está correndo, está dirigindo, meditando. Culto à prece. O espírito não pode deixar de orar de maneira sistemática, né? Várias vezes por dia, se possível. Leitura superior. Leitura superior, mas também ver um vídeo superior, né? Um áudio superior, é todo o processo de interesse para a informação nobre. E a conversação edificante, que é muito, mas muito difícil nós termos. E a importância da casa espírita. A gente vem, conversa antes, conversa depois, vai, né? Vem no carro com um amigo, com a companheira. Esse processo de conversação edificante é muito nobre. E é muito difícil de termos na convivência mundana. Então, isso vai nos habilitar, diz André Luiz, a uma conduta reta. Porque passa a ser uma disciplina. É como o fisiculturista que precisa ter um hábito alimentar diferenciado para ganho de massa muscular. Então, ele tem uma dieta absolutamente rigorosa. A nossa dieta é uma dieta espiritual. Né? Precisamos selecionar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente publica, aquilo que a gente recebe como publicação. Então, nesse nível de entendimento, diz André Luiz, quando nós avançamos esse nível de entendimento, não nos é mais lícito determinados comportamentos. A gente já se policia de maneira automática, porque essa noção de justiça, de identidade, né,
com o certo, ela nos rege rumo ao dever para com todos, não só no nível individual, nessa edificação, nessa harmonia do processo de relação humana. E aí, na questão 919, é perguntado, né, qual o meio mais eficaz de se melhorar e de resistir ao mal? E a resposta, olha, é se conhecer. Se conheça. Se conheça. Você vai trabalhar a reforma íntima na medida que você se conhece. E como a gente vai se conhecer? A resposta do Espírito, não, a gente tem que interrogar a consciência. Porque a consciência, né, nós temos na consciência a impressão da lei. Para que a gente precisa fazer isso? Para criarmos elementos da disciplina necessária para a nossa reforma íntima. Então, constantemente, de maneira disciplinada, dentro de uma rotina que a gente estabeleça de manhã, à noite, quando for dormir, qualquer que seja, a gente tem que procurar analisar os nossos defeitos, também as nossas virtudes, porque nós somos seres bipolares, temos qualidades, não só defeitos. As nossas possibilidades, as nossas limitações no dia a dia, o que deve ser mudado, o que nós acertamos, né? Porque como espírito a gente tem um contato com uma doutrina cujo objetivo principal é iluminar, ou seja, libertar a nossa consciência. Isso não nos torna melhores, mas nos torna mais responsáveis, mais bem informados, mais ricos no processo de compreensão, mais plenos. Se tem alguém na face do planeta com condição de libertar a consciência de maneira avassaladora, esse alguém é o espírita. Eu não tenho dúvida disso, né? E esse processo não está verdadeiramente no plano das ilusões, não é um processo de retórica sensacionalista, não, isso é fático, né? Está no plano das realizações. Então, quando a gente pega lá o capítulo 17, aqui eu encerro, contando já com a paciência de vocês, quando ele fala dos bons espíritas, né? E aí a gente provoca, né? Os bons espíritas, porque nós precisamos ser, não apenas ser espíritas, precisamos ser bons espíritas. O bom espírita é o espírito atuante, né? É o espírita praticante, não praticante, é o espírita praticante. Nós temos espíritos. E é legal, porque quando a gente vê as pesquisas, já o espírita normalmente vai de 2 a 3 vezes no centro, bem mais do que os outros religiosos. Podemos ir mais, podemos participar mais, por que não? Podemos ter mais compromissos, mesmo que não seja no centro, com atividades espiritistas sobre outras ordens, sobre outros elementos. Então, se reconhece o bom espírita pelo esforço que ele prega em domar as suas más inclinações. Para quê que a gente vai domar as nossas más inclinações? Obrigado. Você poderia usar mais 5 minutos para dar um reforço sobre a visão espírita do aluno, porque esse tema está muito em voga e possivelmente o Brasil venha a ser um país da notícia. Essa questão é preocupante. Eu diria que, do ponto de vista espiritual, não só analisando a realidade do nosso planeta, mas a realidade do mundo, nós temos 2 gravíssimos problemas: o aborto e o suicídio. A OMS sinaliza entre 55 a 60 milhões de abortos ano. Se a gente fizer uma dimensão do que foi o Covid em 3 anos, não chegou a 7. O Covid não matou 7. E o aborto, oficialmente, mata mais de 10 vezes dentro de um ano. Em 3 anos, 7 milhões. O aborto por ano, 60 milhões. Só que esses dados estão absolutamente errados. São absolutamente maiores. Por quê? Porque não tem os dados do Oriente Médio e não tem os dados da China, que é um país, de maneira contundentemente, abortista. Então, nós estamos falando em alguma coisa que transcende a nossa compreensão numérica. Então, o grande problema espiritual do mundo é, hoje, o aborto e o suicídio. Nosso país tem um papel diferenciado. O espiritismo é forte no Brasil. Nos outros países, ele é apenas um processo inicial, normalmente vinculado a brasileiros, né? Nós temos aí 20 milhões de espíritas no mundo, nós temos metade disso aqui no Brasil. E o resto de brasileiros que estão fora do Brasil, tocando centro e atividades espiritistas. E boa parte dos simpatizantes do movimento espírita estão também no Brasil, em torno de 35 a 40 milhões, segundo os últimos dados. Mas no nosso país se diz eminentemente cristão.
também a gente não consegue entender por que determinadas forças políticas alimentam a questão do aborto todo ano. Isso não é novidade, desde que eu me entendo por gente. Volta e meia nós temos essa discussão nas câmaras, né, nos espaços legislativos, e essa questão vem, ainda que de maneira truncada, sendo aumentada, né, de maneira negativa. A gente teve, se não me falha a memória, em 2017, o STF se posicionando sobre a questão do anencefalo, né, que foi um processo de extrema retrogradação. Escrevíamos sobre isso na revista, poucos tiveram coragem de se posicionar, dizendo que o STF errou, como vem errando em muitos aspectos. Então, nós somos um país cristão, será? Se 82% dos brasileiros são cristãos, e a maioria se posicionam contra o aborto, por que esse assunto toda hora volta? Né? Porque talvez falte, por conta do exercício religioso, essa vinculação, essa régua moral. Independente disso, a doutrina espírita coloca de maneira muito clara que o aborto é um crime. É um crime, gente. Tem atenuantes? Tem. Fabiano, 54 anos de idade, espírita, com condições materiais. Promover um aborto ou facilitar um aborto a quem quer que seja, ou incentivar, ou se omitir, é claro que as penalidades e os agravantes são muito maiores do que alguém com 13 anos de idade, que nasceu numa região pobre, que não teve cultura, que não tem família, que não teve pai, que foi abusada. É claro que tem atenuantes. Então, o problema não é contra quem abortou. O problema é a atividade do aborto, porque a maioria do aborto não se dá nas classes baixas. Isso é uma falácia. Então, a questão do aborto é uma questão de ordem espiritual absolutamente complexa, né? E que às vezes demanda várias encarnações, porque aquele que vem para ser um companheiro de jornada acaba, né, tendo frustrada a sua expectativa reencarnatória, que é algo muito importante. A gente falou da importância da reencarnação, então nascer é uma bênção, é a oportunidade de avançar, é a oportunidade de crescer, é a oportunidade de se vincular dos erros passados, remindo, né, na prática do bem, criando uma dinâmica positiva de exercício, e se ver frustrado por interesses meramente materiais. Eu diria que até o Livro dos Espíritos hoje precisa de um processo de reflexão quando diz lá que o aborto é razoável quando coloca em risco a mãe. Quando coloca em risco a mãe, automaticamente coloca em risco o feto. Concordo? Porque se a mãe não vai sobreviver, dificilmente o feto vai sobreviver. Então, os espíritos sabiamente, há 164 anos, numa outra realidade, meados do século XIX, diz, olha, é mais adequado, então, que se mantenha a vida que já existe constituída, que é absolutamente racional. Mas hoje, naquela época, nem o estetoscópio funcionava. Hoje nós temos ultrassom, ressonância, os processos de pré-natal são absolutamente avançados. Então, se tem condição da mulher evitar esse processo, mesmo com um certo risco, e eu conheço casos, né? Então, nem nesses casos, e aí é de foro íntimo, eu recomendaria ou eu tornaria, de alguma forma, né, essa leitura razoável. Nem nesses casos. Eu acho que até nesses casos a mulher pode repensar a condição da sua grandeza, né, e tentar sobre todos os aspectos. Agora, se do ponto de vista médico não houver jeito, e os pareceres foram muito claros, e as intervenções, medicamentos não forem razoáveis, que se cumpra, então, essa decisão que é a menos desagradável. Mas qualquer outra, mesmo nos processos de aborto ou de anencefalia, existem justificativas e elementos, não só do ponto de vista religioso, como do ponto de vista legal e humanitário, que desabonam. Hoje, no Brasil, nós temos, por exemplo, as varas de família que pegam essas crianças, né, desde o momento que nasce. A mãe não tem contato se foram vítimas de abuso ou de aborto. Então, por que precisa matar? Por que precisa destruir? Por que precisa esfacelar? Por que não dá oportunidade para esse espírito, né, de se vincular à matéria, mesmo em condições, vamos dizer, não tanto adequadas, mas quem somos nós para fazer essa leitura? Então, eu diria que é um problema sério e que compromete muito, viu, Arnaldo? A sua pergunta é de suma importância. O nosso programa
enquanto Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Divaldo, uma vez numa conversa, eu estava lá e ouvi isso. Falou que o Brasil tem 2 karmas coletivos e que já tem, ao longo dos séculos, se desvencilhado desses karmas. Um foi a escravidão e o outro a Guerra do Paraguai. A escravidão, a gente vem construindo formas mais adequadas de convivência, onde o preconceito vem se desconstruindo. E a Guerra do Paraguai, que nós fomos um gigante extremamente violento e abusamos, mesmo depois de vencida a guerra, destruindo e matando um conjunto de homens que era exatamente a força de trabalho. Isso é tão verdade que até hoje o Paraguai não tem um equilíbrio entre homens e mulheres adequado como tinha à época. E um dos processos de resgate do Paraguai é exatamente a nossa fronteira, que é um problema para o Brasil, mas para o Paraguai não é um problema tão grande, porque é uma dinâmica financeira que sustenta boa parte daquela faixa, do ponto de vista mercadológico, e Itaipu. Itaipu, e Divaldo falou, e é interessante, Itaipu, ela é uma binacional, mas foi construída com dinheiro brasileiro, com tecnologia brasileira, com engenheiros brasileiros, com o Rio, que é brasileiro também, e que metade é do Paraguai, o Paraguai não usa metade da energia, a gente compra do Paraguai outra energia. Então, toda a energia do Paraguai nós produzimos, a gente está mandando dinheiro para eles. Do ponto de vista macroeconômico, isso é insano, não se justifica. Mas do ponto de vista espiritual, isso é compreensível. Porque nós atrapalhamos o avanço econômico, financeiro do Paraguai. Nós estamos colaborando com essa retomada econômica. Então, olha que coisa extraordinária. E aí a gente vai ter agora um karma coletivo associado ao aborto? O meu voto, não. Se eu puder escrever e falar contra de maneira contundente. E os espíritas que querem, fundem outras religiões, saiam do espiritismo, Não tem espíritas que fundaram outras religiões? Tem aí o neo-espiritismo. Façam essa gentileza para nós, para vocês, Porque querer mudar o que foi trazido pelos espíritos, tem uma página no livro Crônicas de Além Túmulo, que João fala, Jesus, mas e agora? Todas as religiões fracassaram. Não, porque as religiões estavam vinculadas aos homens. Mas agora eu vou pedir que os espíritos falem meu nome. E aí o espiritismo surgiu. Então, não é uma religião dos homens. Não é. Nós apenas desfrutamos dela. E estendemos um pouco a palestra do Fabiano, para que ele pudesse reforçar esse assunto tão importante que foi dito no início desta palestra tão edificante da noite de hoje, que nos trouxe uma visão muito ampliada do que é necessário para a nossa vida. Agradecemos ao Senhor por esse instante, esperamos que essas oportunidades se multipliquem e que neste momento possamos elevar os nossos pensamentos ao médico abençoado de nossas almas, rogando pela consciência dos cristãos de todo o mundo, para que o aborto não prevaleça, criando mais um karma coletivo. Que assim seja, graças a Deus.